Helena tinha 42 anos, mas ao se olhar no espelho, via o reflexo de uma mulher de 60. O cansaço não era apenas físico, era uma névoa densa que envolvia sua mente, seus sonhos e sua dignidade. O culpado? Seu próprio corpo. Mais especificamente, seu intestino. Durante anos, Helena viveu em um ciclo interminável de inchaço, dores abdominais lancinantes e uma fadiga que nenhum café conseguia dissipar. Ela se sentia como se estivesse carregando um peso morto dentro de si, uma âncora que a impedia de viver plenamente com seus filhos e seu marido. Desesperada por uma solução, ela caiu na armadilha que captura milhões de brasileiros todos os dias. Ela acreditou nas promessas brilhantes das prateleiras de farmácias e lojas de produtos naturais. Helena gastou pequenas fortunas, bilhões de centavos suados, em frascos coloridos de probióticos de última geração. Ela tomava cápsulas que prometiam bilhões de bactérias vivas, acreditando que cada uma delas seria um soldado em sua batalha pela saúde. Mas a realidade era cruel. Quanto mais suplementos ela tomava, pior ela se sentia. O inchaço não diminuía, ele se transformava em uma pressão constante que a fazia evitar roupas justas e encontros sociais. Ela estava sendo enganada, e o pior é que ela não sabia por quem. Helena visitou especialistas renomados, fez exames caros, e a resposta era sempre a mesma: tome mais desses probióticos, sua flora está desequilibrada. Ela se sentia humilhada, como se a culpa fosse dela por não estar se curando. Até que, em uma tarde chuvosa, enquanto limpava o sótão da casa de sua avó no interior, ela encontrou algo que a indústria farmacêutica daria tudo para queimar. Era um caderno de anotações amarelado, com receitas escritas à mão, datadas de décadas atrás, quando as doenças modernas eram raras e a vitalidade era a regra. Então, movida por um último fio de esperança e um profundo sentimento de poder e revolta, Helena decidiu testar uma daquelas fórmulas simples. Ela abandonou os frascos caros e seguiu um protocolo de apenas 72 horas, baseado em fibras que a ciência moderna rotula como lixo. E foi aí que o impossível aconteceu. Em apenas 3 dias, o peso que ela carregava há anos simplesmente desapareceu. A névoa mental se dissipou como o sol após uma tempestade. Helena não estava apenas melhor, ela estava renascendo. Ela descobriu a verdade que os gigantes do setor escondem as 7 chaves. Você não precisa de bactérias de laboratório. Você precisa alimentar as que já possui com o combustível certo. Ela seguiu o método Fibremaxing sem imaginar que sua vida estava prestes a mudar para sempre. O que ela descobriu naquele caderno não era apenas uma receita. Era a chave para quebrar as correntes de uma indústria que lucra com a sua doença. Prepare-se, porque o que você vai ouvir agora vai te chocar, vai te revoltar, mas acima de tudo, vai te libertar. Você está pronto para descobrir por que os probióticos que você toma estão, na verdade, sabotando sua saúde? Vivemos em uma era onde a saúde se tornou uma mercadoria de luxo, e o intestino é o novo campo de batalha. A indústria de probióticos movimenta hoje mais de 100 bilhões de dólares por ano em todo o mundo. É uma máquina de marketing perfeitamente lubrificada, projetada para fazer você acreditar que é frágil, que seu corpo é incapaz de se curar sozinho e que a única salvação está em uma cápsula de gelatina produzida em massa. Mas a verdade é muito mais sombria do que os comerciais de TV sugerem. Você já parou para pensar porque, apesar de consumirmos mais probióticos do que nunca, as doenças digestivas e inflamatórias continuam aumentando em níveis alarmantes? A resposta é simples e aterrorizante. Você está sendo enganado. Estudos científicos independentes, que raramente chegam às manchetes, revelam um fato brutal. Cerca de 96% das bactérias contidas nessas cápsulas caras morrem no exato momento em que entram em contato com o ácido clorídrico do seu estômago. Elas sequer chegam ao intestino grosso, onde deveriam atuar. Você está literalmente jogando seu dinheiro no vaso sanitário. A indústria sabe disso. Eles sabem que a sobrevivência dessas cepas é mínima, mas eles continuam vendendo a ilusão de bilhões de culturas vivas, porque o lucro é alto demais para ser interrompido. Então, por que eles não te contam a verdade? Porque a cura real não pode ser patenteada.
A cura real não gera dependência. A indústria farmacêutica e de suplementos não quer que você seja saudável. Eles querem que você seja um cliente fiel. Eles criam uma necessidade artificial, vendendo bactérias que seu corpo muitas vezes rejeita como invasoras, causando ainda mais inflamação e desconforto. É uma injustiça sistemática que drena as economias de famílias inteiras. Conheci histórias de pessoas que deixaram de comprar comida de qualidade para pagar tratamentos com probióticos, que só pioravam sua disbiose. E foi aí que a ciência do fibermaxing começou a incomodar os gigantes. O conceito é revolucionário justamente por ser simples. Em vez de tentar colonizar seu intestino com bactérias estrangeiras, você deve fornecer o substrato necessário para que suas próprias bactérias nativas, aquelas que estão com você desde o nascimento, prosperem. É como tentar plantar flores em um deserto sem água. Não importa quantas sementes você jogue, nada vai crescer se o solo não for fértil. Os probióticos são as sementes, a fibra é a água e o adubo. Sem imaginar que a solução estava em alimentos que custam centavos, as pessoas continuam escravas de frascos de R$ 300. A manipulação de estudos é outra ferramenta poderosa nessa conspiração. Muitos dos artigos científicos que provam a eficácia dos probióticos são financiados pelas mesmas empresas que os fabricam. Eles selecionam resultados, ignoram efeitos colaterais e criam uma narrativa de que a fibra é apenas para ajudar a ir ao banheiro. Eles diminuem o poder das fibras ancestrais, para que você não perceba que elas são, na verdade, o sistema de comunicação mais avançado do seu corpo. Quando você consome a fibra certa, seu intestino produz substâncias que curam o cérebro, o coração e a pele. Mas isso não vem de cápsulas, não é mesmo? Você já se sentiu frustrado por seguir todas as recomendações médicas e ainda assim acordar inchado e sem energia? Isso não é coincidência. É o resultado de um sistema desenhado para te manter em um estado de quase saúde. Eles te dão o suficiente para você não morrer, mas não o suficiente para você ter o poder de viver sem eles. A verdade sobre o fibermaxing é o maior pesadelo da Big Pharma, porque ele devolve a autonomia para suas mãos. Ele prova que em apenas 72 horas, com os ingredientes certos, você pode mudar a química do seu sangue e a saúde das suas células. Até que você decida parar de ser uma fonte de lucro para essas corporações, nada vai mudar. Eles contam com a sua desinformação. Eles contam com o seu medo de ficar doente. Mas hoje, esse medo termina. Hoje, você vai entender que a saúde intestinal não é sobre o que você coloca para dentro, mas sobre como você nutre o que já está aí. Você está pronto para ver o castelo de cartas da indústria de suplementos desmoronar diante dos seus olhos? O que acontece se você continuar ignorando essa verdade? Você continuará alimentando um sistema que te quer doente, enquanto seu corpo grita por nutrição real. O termo fibermaxing pode parecer moderno, mas sua essência é tão antiga quanto a própria humanidade. Ele não é apenas uma dieta, é um protocolo de choque projetado para restaurar a integridade do seu microbioma em tempo recorde. Enquanto os probióticos tentam introduzir novos habitantes em um ambiente hostil, o fibermaxing foca em maximizar o poder das fibras ancestrais para alimentar as bactérias benéficas que já residem em você. Estamos falando de uma mudança de paradigma, do adicionar para o nutrir. Mas o que torna esse método tão especial? A resposta está na biologia profunda. Quando você ingere fibras específicas, que chamamos de fibras de elite, elas passam intactas pelo estômago e pelo intestino delgado, até que chegam ao cólon, onde ocorre a verdadeira mágica. Lá, suas bactérias nativas fermentam essas fibras e produzem algo chamado butirato e outros ácidos graxos de cadeia curta, SCFAs. Essas substâncias são o combustível preferido das células do seu intestino. Elas fecham as feridas do intestino permeável, reduzem a inflamação sistêmica e sinalizam ao seu cérebro que tudo está bem. Então, a promessa é clara. Em apenas 72 horas, você pode sentir uma transformação que meses de suplementação química não conseguiram entregar. Por que 72 horas? Porque esse é o tempo necessário para que uma nova geração de bactérias saudáveis floresça e comece a dominar o ambiente intestinal, expulsando os patógenos que causam gases, inchaço e fadiga.
É um renascimento biológico. Você não está apenas comendo melhor. Você está reprogramando seu ecossistema interno para funcionar com eficiência máxima. O poder do Fibermaxing reside na sua capacidade de ser receptível e seguro para qualquer pessoa, independentemente da idade. Diferente dos suplementos que podem causar reações adversas e desequilíbrios imprevistos, a fibra ancestral é o que nosso DNA espera receber. Nossos antepassados consumiam até 10 vezes mais fibras do que o homem moderno. Eles não tinham névoa mental ou depressão ligada ao intestino, porque o microbioma deles era uma floresta exuberante e diversificada. Hoje, vivemos com um microbioma que parece um deserto estéril. O Fibermaxing é a chuva que faz esse deserto florescer novamente. E foi aí que muitos perceberam que a simplicidade é a sofisticação máxima da saúde. Mas cuidado, nem toda fibra é igual. A indústria alimentícia tenta te vender fibras processadas, em cereais matinais cheios de açúcar, o que é outra forma de te manter enganado. O Fibermaxing utiliza fontes puras, como o psyllium, a linhaça e a aveia integral, preparadas de forma a maximizar sua biodisponibilidade. Quando você entende como o microbioma funciona, você percebe que ele é como um segundo cérebro. Ele controla seu humor, sua imunidade e até seus desejos alimentares. Se você alimenta as bactérias erradas com açúcar e processados, elas vão pedir mais disso. Se você as alimenta com fibras, elas vão te dar energia e clareza. O que acontece se você ignora esse chamado? Seu corpo continuará em um estado de alerta constante. A inflamação crônica, alimentada por um intestino doente, é a raiz de quase todas as doenças modernas, desde a obesidade até problemas autoimunes. O Fibermaxing interrompe esse ciclo de destruição. Ele é o escudo que protege suas células contra o ataque constante de toxinas e aditivos químicos da dieta moderna. É um método barato, acessível e, acima de tudo, libertador. Você não precisa de uma prescrição para mudar sua vida. Você precisa apenas de conhecimento e ação. Sem imaginar que a solução estava tão perto, você pode ter passado anos sofrendo sem necessidade. O microbioma humano é composto por mais de 100 trilhões de bactérias. Somos mais bactérias do que células humanas. Quando você negligencia esses pequenos aliados, você está negligenciando a si mesmo. O Fibermaxing é o ato supremo de autocuidado. É dizer chega para as mentiras corporativas e sim para a sabedoria da natureza. Você está pronto para assumir o controle e ver os resultados em sua pele, em seu peso e em sua disposição em apenas 3 dias? As histórias que vou contar agora não são apenas relatos. São provas vivas de que a verdade liberta. Comecemos por João, um homem de 35 anos que carregava o que ele chamava de barriga de cerveja, embora mal bebesse. Ele sofria de uma azia constante e um desconforto que o impedia de dormir. João gastou mais de R$ 5.000 em probióticos importados, acreditando que a solução viria de um laboratório suíço. Mas nada mudava. Até que ele conheceu o Fibermaxing. Em apenas 3 dias, João perdeu 4 quilos de puro inchaço inflamatório. Ele sentiu como se um balão tivesse sido esvaziado dentro dele. Pela primeira vez em anos, ele viu seus pés ao olhar para baixo. A alegria de João foi contagiante. Ele recuperou a confiança para voltar à academia e brincar com seus filhos sem sentir dor. Depois temos Maria, de 50 anos. Maria estava atravessando a pós-menopausa e sentia que seu corpo a tinha traído. A prisão de ventre era tão severa que ela passava até uma semana sem ir ao banheiro, o que a deixava irritada, com a pele opaca e sem energia. Ela se sentia intoxicada por dentro. Então, ela decidiu dar uma chance ao protocolo de 72 horas. No segundo dia, Maria sentiu uma movimentação que não sentia há décadas. No terceiro dia, ela descreveu a sensação como um renascimento. Sua pele voltou a brilhar, seu humor estabilizou, e ela passou a ter a energia de uma jovem de 20 anos. Maria parou de gastar com laxantes e suplementos inúteis e voltou a ser a dona de sua própria vida. Pedro, um executivo de 45 anos, sofria com o que os médicos chamavam de névoa mental. Ele não conseguia se concentrar em reuniões, esquecia nomes importantes
e vivia em um estado de fadiga crônica. Ele tomava probióticos caros para ajudar na imunidade, sem imaginar que o problema era a falta de combustível para suas bactérias cerebrais. E foi aí que ele iniciou o Fibermaxin. Após 72 horas de clareza absoluta, Pedro sentiu como se alguém tivesse ligado a luz em um quarto escuro. Sua produtividade disparou, sua ansiedade diminuiu, e ele finalmente entendeu que seu cérebro dependia diretamente da saúde do seu cólon. A transformação de Pedro provou que o intestino é, de fato, o nosso comando central. Ana, mãe de 3 crianças e com 38 anos, lutava contra uma inflamação sistêmica que se manifestava em dores nas articulações e alergias constantes. Ela estava exausta de ser uma paciente profissional, sempre comprando a próxima promessa da indústria. Ela se sentia enganada por cada promessa não cumprida, até que ela aplicou as receitas ancestrais de fibra. O resultado foi imediato. As dores sumiram, as alergias cessaram, e Ana recuperou a vitalidade necessária para cuidar de sua família. Ela não precisava de remédios, ela precisava de nutrição real. Ana hoje é uma defensora fervorosa do método, ensinando outras mães a protegerem seus filhos da conspiração dos alimentos processados. Por fim, Carlos, um senhor de 60 anos, que já tinha perdido a esperança. Ele sofria de problemas digestivos crônicos que o impediam de comer quase tudo. Ele vivia à base de sopas ralas e suplementos químicos. Carlos se sentia um fardo para sua família. Então, ele descobriu o poder das fibras ancestrais. O protocolo de 3 dias foi um divisor de águas. Carlos voltou a comer alimentos sólidos, recuperou o peso saudável e, mais importante, recuperou o sorriso. Ele provou que nunca é tarde para mudar e que o corpo humano tem uma capacidade de regeneração incrível quando paramos de envenená-lo com mentiras industriais. Essas 5 vidas são apenas o começo de uma revolução que ninguém pode parar. Para entender por que o Fibermaxin funciona onde outros falham, precisamos mergulhar na ciência fascinante do microbioma. Imagine que dentro de você existe um universo pulsante, composto por mais de 100 trilhões de micro-organismos. Isso é 10 vezes mais do que o número de estrelas na Via Láctea. Essas bactérias não são apenas passageiras, elas são coautoras da sua biologia. Elas possuem 150 vezes mais genes do que o genoma humano. Isso significa que grande parte do que você é, seu metabolismo, sua resposta imunológica e até sua personalidade, é ditado por esses seres invisíveis. Mas a indústria quer que você ignore esse poder. A ciência moderna, através de estudos em universidades como Harvard e Stanford, confirmou o que as tradições ancestrais já sabiam. O intestino é o eixo central da saúde. Quando você consome fibras de alta qualidade, suas bactérias as transformam em vitaminas essenciais, como a vitamina K e as do complexo B. Além disso, elas produzem os SCFAs, ácidos graxos de cadeia curta, como o butirato e o propionato. O butirato é a chave para a longevidade. Ele repara a barreira intestinal, impedindo o leaky gut, intestino permeável, uma condição onde toxinas vazam para a corrente sanguínea, causando inflamação em todo o corpo. Então, sem fibra, seu intestino está literalmente vazando veneno para o seu sangue. O eixo intestino-cérebro é outra fronteira científica que o Fibermaxin domina. Cerca de 95% da serotonina, o hormônio da felicidade, é produzida no intestino, não no cérebro. Se o seu microbioma está em desequilíbrio, uma condição chamada disbiose, sua saúde mental será afetada. Ansiedade, depressão e irritabilidade são, muitas vezes, apenas sintomas de um intestino faminto por fibras. E foi aí que a conexão entre dieta e mente se tornou inegável. Ao alimentar suas bactérias com um protocolo de 72 horas, você está, na verdade, enviando sinais de calma e segurança para o seu sistema nervoso central. É uma terapia biológica sem efeitos colaterais. A diversidade bacteriana é o marcador número 1 de uma vida longa e saudável. Pessoas que vivem mais de 100 anos possuem microbiomas extremamente diversos. A dieta moderna, rica em ultraprocessados e pobre em fibras, age como um herbicida, matando espécies inteiras de bactérias benéficas. O Fibermaxin age como um reflorestamento. Ele fornece a variedade de fibras necessária para que diferentes espécies prosperem,
criando um ecossistema resiliente. Sem imaginar que cada garfada de fibra era um investimento em sua longevidade, muitos continuam cavando a própria cova com colheres cheias de açúcar e farinha branca. Analogias simples ajudam a entender. Seu intestino é como um jardim. Os probióticos são como jogar sementes em um solo seco e cheio de ervas daninhas. O fibermaxing é o processo de limpar o terreno, adubar a terra e garantir que as plantas certas tenham o que precisam para crescer e sufocar as pragas. É uma abordagem sistêmica, não um remendo temporário. A ciência é clara. A fibra não é apenas um ajudante da digestão. Ela é o maestro da orquestra biológica. Quando o maestro está bem alimentado, a música da sua saúde toca em perfeita harmonia. Você está pronto para deixar a ciência trabalhar a seu favor e parar de ser enganado por promessas vazias? Chegou o momento de você assumir o controle. O protocolo Fibermaxing de 72 horas é um plano de ação intensivo para resetar seu sistema. Não é sobre passar fome, é sobre inundar seu corpo com o que ele mais precisa. Dia 1. O despertar. Nas primeiras 24 horas, seu foco será a limpeza. Você começará a sentir uma leve movimentação intestinal. É normal sentir um pouco de gases no início. Isso é o sinal de que suas bactérias estão acordando e começando a fermentar as fibras. Não desista, é o processo de expulsão das toxinas. Mantenha a hidratação alta, pois a fibra precisa de água para expandir e varrer as paredes do seu intestino. Você notará que sua fome por doces começará a diminuir já nas primeiras horas. Dia 2. A transformação. Ao acordar no segundo dia, você sentirá algo diferente. A pesadez matinal terá sumido, sua energia estará mais estável, sem aqueles picos e quedas causados pelo açúcar. É aqui que as transformações visíveis começam. Seu abdômen estará visivelmente menos inchado. As bactérias benéficas estão agora em plena produção de butirato, começando a selar as microfissuras do seu intestino. Você sentirá uma clareza mental que não sentia há muito tempo. É o momento de manter o foco e seguir os horários de consumo das receitas ancestrais. O poder da regeneração está em pleno vigor dentro de você. Dia 3. O clímax e a renovação. Este é o dia em que tudo se consolida. Você acordará sentindo-se leve, vibrante e renovado. A inflamação sistêmica terá caído drasticamente. Sua pele parecerá mais limpa e seus olhos mais brilhantes. O ciclo de 72 horas completa a primeira grande onda de repovoamento bacteriano. Você provou para si mesmo que não precisa de bilhões em suplementos para se sentir bem. A partir daqui, você terá as ferramentas para manter esse estado de saúde para sempre. O protocolo é simples. Consuma as receitas nos horários indicados. Evite alimentos processados e ouça o que seu corpo está dizendo. A verdade agora faz parte de você. Durante essas 72 horas, é fundamental manter uma preparação mental positiva. Entenda que cada gole do elixir e cada colherada do mingau ancestral são atos de rebeldia contra um sistema que te quer doente. Espere resultados reais, mas seja paciente com o processo de desintoxicação. Algumas pessoas podem sentir uma leve dor de cabeça no primeiro dia, o que é apenas o efeito da retirada de açúcares e aditivos químicos. Então, persista. O prêmio no final do terceiro dia é a sua liberdade. Você está pronto para mudar sua história e começar o seu dia 1 agora mesmo? O relógio está correndo e sua nova vida está a apenas 72 horas de distância. Agora vou deixar 3 receitas para você começar seu processo de mudança.
O que acontece depois das 72 horas? Você não volta a ser quem era. Você se torna uma versão otimizada de si mesmo. Os resultados do Fibermaxing são visíveis e palpáveis. Pessoas relatam perdas de peso significativas, não por restrição calórica, mas pela eliminação de resíduos acumulados e redução da inflamação. A energia que antes era um sonho distante torna-se sua nova realidade. Sua pele, o espelho do seu intestino, revela uma clareza e um brilho que nenhum creme caro pode proporcionar. Mas o resultado mais profundo é interno. É a paz de espírito, de saber que você não está mais à mercê de uma indústria predatória. A esperança é o combustível final deste processo. Ver histórias de pessoas que abandonaram dezenas de comprimidos e recuperaram a alegria de viver é o que nos move. A injustiça de ser mantido doente por lucro é revertida a cada pessoa que descobre o poder das fibras ancestrais. Não importa quão profunda seja sua disbiose ou há quantos anos você sofre, seu corpo quer se curar. Ele só precisa que você pare de atrapalhar e comece a ajudar. O Fibermaxing é o caminho de volta para casa, para a saúde que é seu direito de nascimento. Você pode ser o próximo testemunho de sucesso. Você chegou ao final desta jornada de conhecimento, mas sua jornada de cura está apenas começando. Você agora possui a verdade que bilhões de dólares tentam esconder. Você sabe que os probióticos são, em sua maioria, uma ilusão cara, e que a verdadeira saúde intestinal reside no poder das fibras ancestrais. O protocolo de 72 horas está em suas mãos. As receitas estão prontas. A ciência te apoia. O que falta agora é a sua decisão. Você vai continuar sendo um refém da indústria ou vai assumir o comando da sua biologia? Não espere por amanhã. A inflamação não espera. A disbiose não descansa. Comece seu protocolo Fibermaxing hoje mesmo. Sinta a diferença em seu corpo, em sua mente e em sua alma. Compartilhe este conhecimento com quem você ama. Proteja sua família da enganação corporativa. O mundo precisa de pessoas saudáveis, lúcidas e livres. Seja uma delas. O seu novo eu, cheio de vida e energia, está te esperando do outro lado dessas 72 horas.